carro um pouco? Vamos lá. Aqui. Enquanto isso, vocês acompanham, vão perguntando. O desafio primeiro foi injetor, né? Beleza, então vamos mostrar na prática. Nós vamos ver como é que é o sinal de ativação do injetor. Sinal de ativação. Sinal de ativação, perfeito. Que ele é bem diferente da injeção indireta. Eu acompanho daqui, nós temos a TV. Sim. Eu vou pedir pro Juninho dar partida no carro lá para mim, para eu pegar, conseguir coletar esse sinal aqui através do osciloscópio, para a gente analisar ele depois, alguns pontos. Se for analisar um sinal inteiro, vai a live inteira, eu não termino de explicar. Então só rapidamente como que é esse perfil de ativação. Beleza, bola para frente. Partida para nós aí, Juninho. Opa, não queria pegar? Não queria, tava dormindo aí. Tava. Ele ou o carro? Não, os dois. Os dois. Então aqui eu vou pedir para ele dar uma acelerada, daí eu vou congelar a tela para a gente analisar alguns sinais. Dá uma acelerada aí, Juninho. Vai acelerar mais forte. Aí, com fé, irmão. Mais uma. Com fé? Com fé. Vamos ver se eu conseguir capturar aqui um sinal. Vai esse aqui primeiro mesmo. Então aqui nós vamos primeiro verificar algumas coisas. Chegar perto lá. A tensão de ativação desse injetor, que é a gente vai ver que é diferente da injeção indireta, a tensão de ativação é um pouco mais elevada. Pode desligar o carro aí, Juninho. E também, por favor, e a corrente de ativação desse injetor, que é outro item importante, porque se eu tiver tensão e não tiver corrente, eu não tenho nenhuma ação do injetor. Então é necessário eu analisar a tensão e a corrente para saber se está tendo ativação desse injetor. Aí nós chamamos isso como? Vamos que nem o Jack por partes? Desculpa a brincadeira. Então aqui eu tenho uma tensão de 65 volts com uma corrente, vamos levar até lá o outro cursor, para a gente ver o valor dessa corrente. Uma corrente de 11,3 amperes. Então a característica desse injetor é que, como ele trabalha com alta pressão, eu preciso de uma tensão e uma corrente elevada. Primeiro, para gerar um campo magnético com força suficiente para tirar a agulha do assento dela, eu tenho uma pressão ali de 100, 150, 200 bar em cima da agulha. E outra, quanto maior for esse campo magnético, mais rápido eu consigo abrir esse injetor e pulverizar o combustível dentro da câmara de combustão. Tá bom, para aí. Porque aqui também temos perfil de ativação, né? Também temos. Nome bonito esse perfil de ativação, né? Nome bonito, hein? Nome para pôr no filho. Tatuar no braço, perfil de ativação. Mas aí, como nós vimos que lá se parecia bastante, talvez aqui já começamos a ver alguma diferença. Sim, vai ter as diferenças, mas a essência do sinal vai ser a mesma, porque é um injetor com bobina. Então a gente vai precisar também dessa característica de um sinal um pouquinho mais alto para poder formar o campo magnético. Vamos ver? Vamos ver. Dá uma partida, por favor, Diego. Então aqui o osciloscópio. Congelei o sinal. Pode desligar, obrigado. Então aqui nós temos duas injeções. Quantas injeções tem aí, Paulo? Uma só. Uma só. Tô perdendo. Pois é. Então aqui nós temos uma pré-injeção, que a finalidade dela é preparar a câmara de combustão para a injeção principal. Então no momento que a gente faz essa pequena injeção, um pouquinho antes da principal, a gente tem um aumento da temperatura e um aumento da pressão dentro da câmara de combustão. Então não acontece a queima. O pistão ele não é forçado para baixo. Na prática é como se a taxa de compressão fosse muito mais alta. Então aqui nós temos um sinal, esse em azul aqui é a tensão. Então vamos ver aqui a quantos volts chega. 47 volts. Ganhei de você. Alguns injetores podem chegar a 90 volts. O peso chega a 150. E se for um injetor peso, a gente passa fácil ali de 150 volts. E tem uma outra característica, na hora que a gente acelera, essa tensão aumenta ainda mais para ganhar velocidade de acionamento. Tem isso lá também? Tem. Então tá bom. Vamos ver agora a corrente, quantos amperes a gente precisa para fazer essa abertura do injetor. Vamos ver aqui, vamos correndo. Aí a gente tem aqui aproximadamente ali 18 amperes. A resistência do injetor é bem mais baixinha, por isso que a corrente é mais alta. Isso é a corrente de chamada, é para formar o campo magnético na bobina. E dá para ver melhor essa parte de chamada e corrente de retenção. Então esse período de chamada aqui é para formar o campo magnético. A retenção é o período que o injetor realmente vai ficar aberto. Vamos dar uma olhada nesse momento, quanto que a gente tem de corrente e tensão. Então aqui nós temos lá 11,8 volts, então já formou o campo magnético. Para manter o injetor aberto precisa de um pouquinho menos. E ali por volta de 11 amperes para manter o injetor aberto. Pré-injeção e injeção principal. Agora tem mais um detalhezinho, eu vou pedir para o Diego dar uma partida no motor e a gente vai acelerar. Pode acelerar, Diego.
Obrigado, pode desligar. Então, não sei se vocês notaram, foi meio rápido, apareceu uma terceira injeção aqui na tela. O que é isso? É uma pós-injeção. Eu comentei que podia fazer até 5, esse motor em questão é 3, tá? Então a gente pode ter até 5 injeções de combustível, dependendo do modelo do injetor. Então aqui nós temos a pré-injeção para preparar a câmara de combustão, a injeção principal que realmente vai fazer a queima e uma pós-injeção. Essa pós-injeção tem a função de queimar algum resíduo de ar que tenha ficado na câmara de combustão. Quando ela é bem mais afastada, é uma pós-injeção de regeneração. Depende, mais uma vez, como eu comentei, do injetor. Tem injetores que fazem 4 injeções na marcha lenta e andando pode fazer até 5. O princípio de funcionamento é o mesmo. A bola está contigo agora, ele falou que tem 3 injeções na mesma carreira, no mesmo curso do pistão. Ele mostrou aí também na tela anterior que nós tínhamos 18 amperes, né? Como eu sempre digo, é uma corrente respeitável, né? Que ele dá risada quando eu falo isso. É respeitável, né? E aqui, como que estamos nesse nível de tensão e corrente? Tensão e corrente, nós temos uma tensão de bateria também, 12,2 volts. E a corrente máxima de manutenção de 3,5 amperes para manter o injetor aberto. Eu vou dar uma cutucada nele. Para abrir? Para manter aberto. Para abrir é 11. 11 a 13 amperes. Tá por aí. Tá, mas para manter aberto é 3,5. Ele estava falando que precisa de pré-injeção para preparar a câmara. Aqui não, a gente joga a gasolina lá e taca fogo nela. É bem diferente. Então, o comportamento do combustível é bem diferente. É bem diferente. São características de cada combustível. Mas também existem situações na fase de aquecimento que ele pode dar 2 injeções, dependendo da aceleração e do combustível, que nós estamos falando de um veículo flex. No Brasil não é comum, mas tem estratégias de injeção estratificada. Ele pode dar 2 ou 3 injeções nos mesmos ciclos para preparar a mistura, que depende da carga do motor. Ele pode, na situação de aquecimento também, dar uma pós-injeção no período de escapamento para aquecer mais rápido o catalisador e ele entrar em funcionamento antes para reduzir a emissão dos 3 gases, que é o HC, o NOx e o CO. Então tem essa característica também. Depende o quê? Da norma de emissões que o motor está atendendo. Muitas vezes só com uma injeção ele consegue atender toda essa norma. Outros precisam de 2 ou 3 injeções para atender a norma de emissões. Muito bem. Aqui já dá para perceber que esses perfis de ativação são completamente diferentes e também, obviamente, que às vezes dentro da mesma linha, se injeção gasolina, outra marca, outro modelo, também vai mudar o perfil de ativação, o mesmo para o diesel. Tá? Mas eu queria aproveitar, já que estamos com uma imagem aí com o perfil de ativação desse injetor, a nível de diagnóstico, que podemos levar em consideração para ver através dessa imagem um possível defeito ou ao contrário, ver quando está funcionando bem? Sim. A avaliação que a gente faz aqui é pela corrente, esse sinal em vermelho, porque a tensão, mesmo que você desconecte o plug do injetor, ela vai continuar chegando, da mesma forma que chega sempre os 120 volts lá na tomada nossa de casa. O que importa aqui é a corrente, então muitas vezes você tem um defeito na bobina do injetor, ou até um defeito da própria unidade de comando e a gente vai pegar ele pela corrente. Então é muito importante fazer a análise, muitas vezes com o osciloscópio, mas analisando a corrente. Só a tensão não é suficiente. Ou seja, vai variar o consumo de corrente Exato. Desse injetor. Pode ser ele contra outro injetor do mesmo motor? Sim. Aqui tá ou muitas vezes não vai ter nem corrente. E às vezes não vai ter nada. Sim, exatamente. Por proteção, o comando corta o envio de corrente para aquele injetor. Perfeito. E na gasolina é igual? Mesma coisa. Só muda a característica do sinal, mas o procedimento de diagnóstico vai ser sempre o mesmo. Legal. No dia a dia, o que os técnicos fazem é ter esses padrões de funcionamento. Aliás, é um dos trabalhos que nós fazemos aqui, né? Sim. Quando montamos todos aqueles conteúdos para o Mecânico Pro, por exemplo, são muitos análises de sinal, padrões de funcionamento para que possam ser comparados depois no dia a dia e identificar falhas. Tem até uma situação engraçada que às vezes os técnicos falam, mas como que é um injetor ruim? Se eu tenho um padrão de um injetor que está ok, trabalhando bem, qualquer coisa diferente disso aqui é um injetor ruim. Um desvio desse padrão já. O desvio do padrão é um injetor ruim. Uma agulha enroscando, por exemplo, pode alterar a curva da corrente. Então, qualquer desvio desse padrão seria um injetor com algum tipo de problema que deve ser analisado.